Olá pessoal, é com enorme prazer que a gente vai estar começando o nosso podcast O Segredo do Dono. Esse podcast é um início de um trabalho, esse é o primeiro episódio, no qual eu, Patrick, proprietário de imobiliária e mentor, gostaria de apresentar para vocês a nossa amiga Sandra. Tudo bom, Sandra? Tudo bem, Patrick. Obrigado por aceitar esse convite de estar junto comigo aí nessa missão. E a gente poder entrevistar aí várias pessoas do ramo imobiliário, vários donos de empresas ligadas ao ramo imobiliário, e acredito aí que vai ser sucesso aí. E eu queria te apresentar melhor você para o pessoal e queria entender melhor do teu serviço de mentoria, tendo uma vez você iniciou esse trabalho de mentoria especializado em imobiliária para atividade no equity, né? E queria entender qual a tua missão hoje, o que você busca hoje entregar para o dono de imobiliária. Legal, Patrick, é um prazer estar aqui, né? Feliz aí com o convite, com a ideia. Eu acredito que a gente vai ter aí muitos episódios, muito conteúdo, muita coisa legal para entregar, né? Somando as nossas experiências aí, eu acredito que a gente tem muita coisa legal e muita contribuição para fazer, né? Conosco, entre nós e também aí com as pessoas que podem estar nos assistindo. E eu queria começar contando um pouquinho da minha história, que é a origem, né? Por favor. Para chegar até aqui, né? Estamos todos curiosos. Então, vamos lá. Bom, a minha história começa quando eu tinha uma empresa que era de telecom, eu trabalhava em vendas para telecom e essa empresa quebrou. Então, tudo começou na quebra dessa empresa. Quando eu achava que era o fim, na verdade era só o começo, porque foi dali que eu entrei para o mercado imobiliário, foi ali que apareceu a oportunidade. E, na época, é claro que a pessoa que acabou de quebrar a empresa não tem dinheiro, e conhecimento também não tinha, tampouco cresce ou todo o aparato que é necessário para se criar uma imobiliária. Então, eu comecei lá do zero, em 2011, e minha primeira atitude, minha primeira ideia foi: eu vou entrar num curso de negócios imobiliários. Entrei na faculdade nem para aprender, era mais assim para ter um relacionamento com pessoas que já eram do meio, que pudessem me ajudar a seguir nessa caminhada. Abri a empresa, perdi dinheiro pra caramba, porque eu não sabia o caminho, né? Como eu disse, era tudo muito no improviso. E pessoas me ajudaram, com certeza, né? Muitas pessoas ao longo do caminho ali foram me apoiando, me ajudando. E, à medida que isso foi acontecendo, eu fui crescendo, aprendendo com os erros. E, anos depois, eu comecei a entender que precisava mais do que conhecimento, do que estrutura, do que processo, do que equipe, pura e simplesmente, que precisava, de fato, ter um esforço além para que esse negócio se tornasse um negócio de valor. E 10 anos depois dessa empreitada toda, né, tendo muitos passado desafios. Muitos, nossa, inúmeros desafios. Como dona de imobiliária, né? Esse período, como a gente sabe que nada é fácil. Nada, e a gente, quando começa assim, tem uma tendência de centralizar muito, né? E a gente termina centralizando, querendo fazer todo o trabalho. Depois a empresa parece que cresce, mas você não entende imediatamente que ela cresceu. E isso faz com que você continue no operacional mais do que deveria, né? Não que você deva abandonar ali, porque senão você vai perder também o seu laboratório. Mas é necessário que você aprenda a confiar nas pessoas, que você aprenda a delegar, que você aprenda a monitorar e acompanhar para que esse time possa crescer e performar o que a gente espera. E foi assim que, ao longo desses 10 anos, eu fui crescendo, aprendendo, até o momento que eu decidi que eu queria algo diferente. Que aí vem a minha missão, que também faz parte das suas perguntas. Uma das suas perguntas é missão, um propósito, enfim, o que você veio entregar, né? E a minha entrega ela sempre esteve muito voltada para ajudar as pessoas a se transformarem, a melhorarem, a serem pessoas melhores. Eu sempre tive esse intuito. Todas as pessoas que trabalharam comigo, eu sempre tinha um intuito de contribuir com ela para que, na hora que ela fosse embora, de repente para outra empresa, para outra oportunidade, que ela levasse com ela e esse ramo é muito o difícil, legado, né? É
muito. Não existe receita de bolo, é uma empreitada que é de quebrar a cabeça, não de tem regra, quebrar a cara, reerguer de novo. Exato. E principalmente quando você não tem conhecimento, você não sabe exatamente o que está fazendo lá no começo. Mas aí, como eu tinha essa missão, né, a minha missão era realmente entregar aquilo que eu, a duras penas, conquistei, né, que pudesse facilitar o caminho de outras pessoas que têm a ideia de ter o seu negócio, de estar no mercado imobiliário. É um mercado excelente, eu acho que não mudaria de mercado. Se eu voltasse atrás, faria tudo de novo, né, continuaria nessa mesma jornada, porque tudo valeu a pena no final. Mas assim, nos 10 anos que você tem como dona de imobiliária, e não tem como de não fazer essa pergunta, conta pra gente em um segredo que você pode abrir pra gente aí, do que você fez, do que você performou, que gerou bastante resultado. O segredo está em estudar comportamento humano, desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Esse é o segredo. E aplicar onde? E aplicar nas pessoas. Porque é através da aplicação do conhecimento próprio e da aplicação nas pessoas que você cria um time de alto valor. E foi isso que fez com que, anos depois de toda essa jornada, eu conseguisse conquistar aí a venda da minha empresa através de uma transação de equity na casa dos milhões. No momento difícil, no momento pandemia, que era praticamente, né, inviável ali qualquer negócio, mas o negócio era de fato vendável e era de valor, um valor que nem eu direito conhecia, né? Fui ali descobrindo ao longo dessa jornada. E quando essa venda aconteceu, foi que eu comecei a fazer algumas consultorias e mentorias. A primeira delas foi para uma pessoa que hoje é minha amiga, né, pessoal, que é a Tabata. E a Tabata trabalhou comigo, era minha pessoa de confiança ali na imobiliária, mas tinha um talento e uma predisposição muito grande, né? Uma pessoa com um diferencial muito grande. E ali, sem eu saber que estava dando a mentoria para ela, porque eu não tinha essa consciência de uma mentoria, é uma consultoria, o que é isso? Isso acabou sendo construído durante o tempo, né? Durante o tempo, exato. E aí eu trouxe essa ideia... Como foi essa percepção sua que o teu lugar não seria como dona de imobiliária e sim como mentora, ajudando outras pessoas a performar? Quando você tomou essa decisão? Primeiro, eu comecei a perceber que eu não me achava mais nesse lugar de dono de imobiliária. É como se eu estivesse num lugar errado, eu era um peixe fora d'água. E eu amava o que eu fazia ao longo desses anos todos. Mas em dado momento, mais ou menos ali 2018, 2019, eu comecei a achar que aquilo não era mais o meu lugar. Então, eu comecei a pensar, o que eu mais gosto de fazer? E aí, em contato até com pessoas amigas, caiu assim uma ficha muito grande, que o que eu mais amava fazer era dar treinamento. Era o que eu, de fato, gostava de todo o trabalho que eu desenvolvi, né, que no começo a gente é tudo, a gente é o corretor, o financeiro, o jurídico, tudo, né? Mas de tudo aquilo que era meu trabalho, o que eu, de fato, gostava era de dar treinamento. Era de ensinar as pessoas, de ver a transformação das pessoas através do treinamento. Então, aquilo me gerou... Peraí, então, se o meu lugar não é esse, o meu lugar talvez seja numa consultoria, mas eu não sabia ainda exatamente para onde eu iria, mas eu sabia que ali eu não queria ficar. E uma dica hoje que você possa dar para o dono de imobiliária que está nos assistindo agora, que dica que você daria hoje? Se ele quiser ir por esse caminho, de repente ele tá com vontade de vender o negócio, é isso? Qual dica você dá hoje para o cara que tem a imobiliária, que performa a imobiliária dele, que está batendo a cabeça, que não está conseguindo alcançar seus resultados? O que você pode passar para ele assim, de orientação nesse momento de dificuldade que ele talvez esteja vivendo no mercado imobiliário? Aprenda a lidar com gente. Então, hoje a peça fundamental do teu negócio foi o desenvolvimento de pessoas, de lidar com pessoas. Entender comportamento humano. Tanto com os corretores, quanto os funcionários CLT, quanto os gerentes, entender o comportamento deles, saber lidar com cada um deles. É isso que você conseguiu implantar dentro do teu sistema? Sim. E performar e chegar na conclusão da venda da tua empresa por um valor exorbitante. E isso você conseguiu ter êxito, né, no sucesso do teu trabalho
E como foi você, depois que você conseguiu vender a empresa, conseguiu botar um dinheiro bom na conta, e aí você parou e falou assim, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Como que foi? Conta um pouquinho pra gente. A primeira sensação é, estou desempregada, né? Então, assim, para quem trabalhava 14, 16 horas por dia, no dia seguinte você pensa, estou desempregada. E agora? E agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí, exatamente essas perguntas, exatamente isso. Mas foi difícil tomar essa decisão? Você pegou e enfrentou isso de... Foi fácil? Você achou que era o momento mesmo? Se arrepende? De jeito nenhum. Faria tudo de novo exatamente igual. Eu tinha uma voz dentro de mim que dizia, vende a imobiliária. Que para mim, para quem crê, era Deus falando comigo. Vende a imobiliária. Porque é isso que você tem que fazer. Eu tinha certeza absoluta do que eu tinha que fazer, mas eu não sabia exatamente para onde que eu ia. Eu estava igual, para quem conhece a Bíblia, eu estava igual a Abraão, quando Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te enviarei, mas Abraão não sabia para onde era. Ele não sabia para onde ele ia, ele simplesmente obedeceu a voz e foi. Eu me senti Abraão nesse momento, sabe? Tipo assim, vende a imobiliária e vai. Para onde exatamente eu não sabia. E aí eu comecei com a minha amiga, que era funcionária, dizendo, vamos montar a tua imobiliária? E aí ela, pode ser. E eu já seja, hoje você tem um case de sucesso, que é ela, para poder apresentar para gente. Sim. Então, gente, para vocês que estão nos assistindo agora, e a Sandra hoje é uma pessoa especializada em mentoria para donos de imobiliária com o interesse de fazer equity. Então, ela está aqui passando para a gente o nosso know-how, o know-how dela, né? E colaborando com isso. E muito grato, Sandra, por você estar aqui. E esse é nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio, na qual vai poder ser apresentado tanto por mim quanto por ela, ou nós dois juntos, né? Verdade. E a gente vai trabalhar juntos nesse podcast, O Segredo do Dono, entrevistando vários donos de empreendimentos, empresas que tenham relação com o mercado imobiliário para trazer mais conhecimento para nós todos. E hoje a gente tem o enorme prazer de receber nosso convidado aqui, né? O nosso amigo aí, Silvio. E aí, Silvio, como você tá? Tudo certinho? Certo? E aí? Obrigado por ter recebido o nosso convite aí, aceitado e estar participando aqui junto com a gente. E é com enorme prazer aí que a gente agradece mais uma vez, né? Verdade. Esse dia aí de contato com a gente. E aí, Silvio, a gente queria entender um pouco melhor. O ramo que você mais tem especialização hoje é o ramo de incorporação, né? Você já atua há quanto tempo nesse ramo? Eu estou há 4 anos, mais ou menos, nesse ramo. De incorporação imobiliária? Incorporação, Claro, eu já construía antes, né? Mas em Balneário Camboriú é 4 anos. E está preparado para passar para a gente algum segredo do dono? A gente quer saber o segredo. A gente quer ouvir. Quer saber. Nossa missão é descobrir o segredo do dono. Exatamente. Olha, qual dica você pode passar para a gente, assim, que o cara que tem imobiliária hoje, que é o nosso público, e quer se envolver na parte de incorporação, o que você pode passar para a gente, o que você viveu e qual foi a tua experiência com isso? Abre um pouquinho para a gente aí, conta um pouquinho do teu segredo. Pois é, hoje eu estou mais forte mesmo na imobiliária. Eu tenho incorporação, porém, a dica que eu dou para quem quer incorporar, tá? Faz muito estudo. Estuda muito a área da incorporação. Não é só o estudo de terrenos, de áreas, não. É o estudo financeiro mesmo. Ali. Primeira coisa, estudo financeiro. Estudou o financeiro. Próximo passo mais importante também, um dos pilares ali, é a aquisição de contratados. Tá? De contratados. Então, o que acontece? Beleza, eu tenho um financeiro legal, eu tenho terra, tenho permuta, eu tenho área própria. Você fala de olhar a última linha do DRE com carinho, né? Exatamente. Mas, primeiro ela. Tá? Primeiro ela. Porque a área da incorporação, você vai ter muito susto achando que é uma coisa e é outra. Porque a gente acha que, por exemplo, eu vou pegar uma permuta, então eu não vou gastar com terreno, então o dinheiro que eu não gasto com terreno eu vou gastar com a construção. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. E gira um volume de dinheiro alto, né, na qual as pessoas se
ficam iludidas, né? Iludidas, o fluxo de caixa. Com fluxo de caixa, e se qualquer erro é um risco fatal, né? Exatamente. É por isso que a maioria mesmo, mais de 90%, isso é dados mesmo, 90% eles erram na hora de construir. Entendeu? Eles acham alguma coisa. Aí começa todos os percalços. Porque desde o permutante, se for permutante, você pega um permutante, primeiro faz a análise do permutante. Opa, o cara ele vai ser seu sócio durante todos esses anos, entendeu? Ou ele vai estar em cima de você direto, ou ele vai é um vínculo bastante tempo, né? Você pega um empreendimento hoje aí de 3 a 5 anos e você tem que conviver com o cara, aceitar tem que estar muito bem definido contratualmente, tudo, né? Exato, todas as regras. É bem complexo. As pessoas olham de uma maneira superficial, achando que é fácil trabalhar. Fácil. Não é fácil, e depois vem a hora da contratação, o gasto mensal com o escritório. Aí você vai abrir quando você tem uma incorporadora grande, você vai abrir o teu vamos dizer assim, a área corporativa em cima de um prédio, alguma coisa assim. Quando é pequeno, é térreo mesmo, entendeu? Então você tem um gasto mensal de uma incorporadora ali que não é fácil. Daí você vai pegar arquiteto. Gente, é uma leira de coisa. Aí, detalhe, igual nós conversamos, é o perfil de cada um. Estuda seu perfil. Você tem uma incorporadora, é o efeito dominó. Antes de mexer com a incorporação, você mexia com o quê? Trabalhava com o quê? Eu trabalho há 25 anos, eu tenho indústria há 25 anos no ramo da madeira. Eu tenho indústria e exportação de madeira, lá no Mato Grosso. E o que te levou a mexer com a incorporação? Nós temos amigos em comuns. Que já atuam na área. Atuam. Então é aquele negócio. Você veio através de parceria, foi fazendo, se filtrando aos poucos, entendendo. Você vai convivendo, vai vivendo com pessoas que incorporam. Aí é o teu ciclo. É igual aquele negócio que fala, né? Se você andar com 5 idiotas, você tem que ser, né? Silvio, agora, e para quem está começando, né, com essa ideia de incorporar, eu sei aí que tem uma ideia na sua cabeça de eventualmente ter uma mentoria. Porque eu imagino que não deve ter um curso prático para explicar, para ensinar, de repente, um dono de imobiliária ou alguém do segmento que gostaria de iniciar na incorporação. Qual é a dica que você dá? O que você poderia dizer aí, ou até mesmo falar um pouquinho do seu conhecimento, da mentoria que você está planejando? Exatamente. Conta para gente. Agora eu vou atuar na área de mentoria. Legal. E, igual meus parceiros aqui, né? Então, e é uma área muito interessante, porque hoje não tem um mercado assim realmente de professores. Não tem um curso, né? Não tem um curso. O curso até tem. Só que aquele curso, por exemplo, você vai lá, eles dão um curso desde do incorporador até corretor e vai indo. Agora, o curso específico para essa área de fazer aquele one-on-one, assim já é um pouco difícil. E na área da incorporação é muitas pegadinhas. É muitas e muitas pegadinhas. Imagino que muito teórico e pouco prático. Exatamente. Esses cursos que você se refere. É muito teórico. Então, a mentoria a mentoria, por isso que mentoria diferencia de consultoria, de assessoria. Treinamento. Assessoria. Diferencia. A mentoria você vai direto na pessoa física. Sim. Você não vai na área do cara lá falar, não, muda a tua secretária. Não, você vai ensinar a pessoa realmente o que ela precisa. O gestor ali, o diretor. Então, essa é uma vantagem. Então, tudo que eu passei de dificuldade ainda, com muito aprendizado dos meus colegas, me ensinando, porque hoje o duro é isso aí nessa área. Você começa na área de uma construção civil, tem hora que você começa sozinho. Então, eu graças a Deus, tenho um network legal, com incorporadores já muito avançados no mercado, grandes já. Então, eles falam, opa, não vai para essa área, vai para essa. Então, eu evitei muito erro também. Então, né? assim, mas dá uma dica para o pessoal que está nos assistindo, que quer entrar no ramo da incorporação. Qual dica você pode dar? Vamos incorporar casas em vez de prédios. O que você pode dar de dicas assim para poder devagar. Ajudar eles? Independente do teu capital, começa devagar. Mesmo tendo grana para tocar um prédio, melhor começar por um condomínio com 5 casinhas, com 6 casinhas, vai subindo devagarzinho. Dependendo da sua grana. Uhum. Mas mesmo se você tiver grana, vamos supor que você tiver uma grana absurda. Ali é o que eu falo que o cara consegue, tá?
Quem que hoje, mais ou menos, tocam as cidades, eu vou já partir para uma outra área, mas para entender, quem que gere as cidades, que dá o lucro nas cidades, em muitas cidades, por exemplo, se for uma cidade interiorana, é o cara agricultor, o pecuarista. Eles que dão grana na cidade. Então, quer chegar um fazendeiro lá e comprar várias fazendas, eles não vão deixar. Sim. Entendeu? Então, não é você chegando. Então, numa cidade, por exemplo, que nem hoje eu atuo, que é Balneário Camboriú, chegar um cara aqui querer mandar um prédio aqui enorme, os outros vão falar, ô meu camarada, Calma chega lá. aí, vamos contribuir com a cidade, entendeu? Vamos fazer a cidade crescer, porque nós fizemos ela crescer desse jeito. Sim. Então, não é muitas vezes por causa da grana. Mas então, quer começar? Vai de baixo. Constrói uma casa, vê como é que funciona, vê como é que... Daí você vai conhecer... Você demora muito para você conhecer os melhores arquitetos. Você demora um certo tempo. Não, até mesmo que você também incorpora para querer vender, né? Até para você vender, você tem que ter uma credibilidade no mercado que você, para iniciar hoje uma empresa, uma incorporadora, e não tiver o apoio de uma imobiliária boa para poder vender o teu produto, não vende. que confie não em vende, você, não vende. Você se até fazer o nome, até se queima. Você se queima com os corretores, dependendo se você quiser abraçar tudo, falar, não, as pessoas que começam a desvalorizar o serviço do corretor, tem muitos que fazem isso. Não, você está ganhando muito 5%, 6%. Ganhando muito por quê? Entendeu? Ele que traz o resultado. Ele está trazendo exatamente. Ele que intermedia, traz o cliente. Então, o incorporador compra barato, tenta comprar barato os materiais, tenta permutar ou comprar barato o terreno ali. A mão de obra é uma mão de obra, tem que ser qualificada, não tem como. Então, tenta diminuir o custo dele para quando ele vender precificado, igual nós comentamos, tem que ser precificado as coisas. Vender o precificado e passar para o corretor. Mas assim, o que eu vejo hoje em dia é que eu até oriento algumas construtoras, algumas incorporadoras que querem começar no mercado. Tem muitas delas que nem têm o dinheiro para fazer o empreendimento todo e ainda vão se aventurar. Então, assim, contando que vai vender tantos por cento no meio do caminho, que vai vender tantos por cento, e não é assim que funciona a realidade na prática. O cara tem que ter o valor todo para poder bancar a operação, se vender, vendeu, se não vender, não vendeu, e tocar o barco, né? Mais ou menos assim que funciona. É assim. É assim que funciona. É assim que funciona. Por que que muitas... Vocês podem ver, muitas imobiliárias muito boas, conceituadas, trabalham há 20 anos, 15 anos, 30 anos no mercado e não incorporam. Elas entendem, entendeu? Por que muitos, por exemplo, assim, incorporadores mesmo, eles saem da incorporação de uma forma e se habilitam em outra? Por exemplo, tem uns que eles não querem prédio, eles querem fazer só condomínio, eles só querem terras, outros só casas. Então, estuda primeiro o teu perfil, para ver qual é que é. Estudou teu perfil, ótimo, é isso que eu gosto. Um prédio vai incomodar tanto. E aí vai o que eu escutei, tá? Tá fazendo prédio por quê? É ego ou porque todo mundo faz? É importantíssimo isso, né? Entendeu? Então, isso que é importante. Estuda o seu perfil primeiro. Porque o que acontece? Muitas das vezes o gramado do vizinho é sempre mais verde. Sempre, né? E aí você se encanta para aquele lado do vizinho, você fala, poxa, eu estou fazendo casa aqui e o cara está ganhando mais dinheiro fazendo prédio, mas às vezes tua margem de lucro é muito maior aqui na casa do que no prédio. E aí você sai de uma operação que te dá, na última linha do DRE, um resultado bom por conta do ego para subir um prédio, para dizer que fez o prédio, para diminuir a tua lucratividade e no final não se torna inviável, né? E às vezes até quebra. Sim. Quebra. É porque as pessoas parecem que têm um hábito de fazer as coisas muito sem planejamento, né? Não que a gente já também não passou por isso, porque eu contei aqui um pouquinho da minha história, não tinha planejamento, não tinha conhecimento para planejar. Mas eu acho que isso era uma outra época. Silvio também, né, passou por isso, você também. Então, mas eu acredito que a gente estava em outra época. Hoje a gente tem muita informação, a gente tem consultoria, mentoria, pessoas que conseguem, de fato, nos apoiar naquilo que a gente precisa, não só mais uma faculdade ou um MBA que, né, às vezes ajuda, às vezes não, às vezes até atrapalha, dependendo. Mas a gente tem um outro nível de informação que nos permite, como você falou, Silvio, pesquisar, entender onde a gente está pisando, porque o mercado imobiliário não é para amadores, né? Não.
Não é para amadores. É para quem quer. E uma coisa importante, Sandra, que nem você falou muito bem ali. Por que eles vão te procurar para fazer mentoria? Entendeu? Então a informação tá para todos. Tá para todos no mundo. A gente tem a possibilidade, quem quer ir atrás, né? de encurtar o caminho, né? Porque, por exemplo, a minha mentorada, a número 1, né? Ela fez em 1/3 do tempo, mais do que eu fiz. Então, em 10 anos, o que eu fiz, ela conquistou em menos de 4, mais do que eu era em 10 anos. Porque você quebrou a cabeça várias vezes. Exatamente, porque é o preço. Hoje você consegue encurtar o tempo. Hoje a mentoria nada mais é hoje do que você encurtar o tempo de vários processos. Né? Com certeza. E hoje também eu acredito também que na mentoria hoje, eu acredito muito na mentoria daquele mentor que viveu aquilo. Sim. Igual eu tenho 19 anos no mercado imobiliário, a Sandra tem 14 anos no mercado imobiliário. O que a gente viveu juntos, assim... eu ainda vim da minha família no mercado imobiliário, meu pai tem 36 anos no mercado imobiliário e nasci dentro do mercado imobiliário. Então, tudo que a gente conseguiu assistir, ver no nosso dia a dia, vivenciar isso, os erros e consertar, e hoje a gente poder chegar para uma pessoa que está iniciando agora, ajudar ele a encurtar esse processo, e é gratificante, entendeu? É gratificante. Sim. A gente ver a evolução de cada um, a gente ver a conquista de cada amigo, e isso para mim é sensacional. Eu utilizo não só isso na mentoria, mas dentro da minha imobiliária com meus corretores. Então eu sento com eles e gosto de ver a conquista de cada um, de a gente fechar o ano, ou fechar o ano junto e falar, e aí, como que foi? Como você entrou aqui em janeiro e como que está agora em dezembro? Sim. Isso daí eu acho muito legal, prazeroso, satisfatório. E é um ramo maravilhoso. Mas me tira uma dúvida aqui, Silvio. Você trabalha com madeireira, né? Há 25 anos, abriu um braço, né, na incorporação. E hoje você está virando a incorporação para uma imobiliária. Foi na qual a gente se conheceu para iniciar esse trabalho de mentoria. E me fala aí quais foram os motivos de você virar a chave e falar, não quero mais incorporação, quero virar imobiliária. Conta um pouquinho para nós. Começa uma série de fatores. Por exemplo, a incorporação, que nem eu falei, é o perfil de cada um. Então a incorporação é uma coisa, eu gosto da incorporação, tá? Para mim não foi tão difícil, mas porque eu sou calçado financeiramente por trás disso, né? Se não, eu teria sim quebrado, essa é a questão. Só que eu fui ajudado muito pelos outros incorporadores ali. Então isso me facilitou muito. Senão eu teria, que nem você falou, Patrick, eu teria quebrado. Teve um padrinho? Tive padrinhos, na realidade. E isso é gratificante, você ter padrinhos, é porque você realmente... Quando você como é que eu vou fazer? Você deixa as pessoas falarem, você é mais humilde nisso daí, é legal. Escutar o que os outros têm a falar, não se achar, em qualquer profissão, não se achar. Aí o que aconteceu? Meu perfil, eu construo casas. Casas dá um retorno legal. Minhas casas é alto padrão, show de bola. Eu fui para prédio. Para prédio eu fui, pronto, o prédio me tirou todo o meu tempo. Todo o meu tempo de negociação que eu tinha com os meus... nós já tínhamos uma imobiliária interna, que eu cresci em 2020, então eu tenho uma na época eu estava com uma imobiliária interna e vendia para os meus amigos, que era aquele negócio que a gente não sabia, igual todo mentorado é assim, né? Ele começa a passar para os outros, eles vêm te perguntar e você dá todas as dicas e sem cobrar nada, Ele é né? seu mentorado, você nem sabe. Nem sabe. Aí, beleza, um dos colegas meus, que foi a gota da água, falou, Silvio, tem um apartamento aí para comprar, tal, tô precisando de um apartamento, um cara de alta grana lá do Mato Grosso. Falei, tem sim, eu vou te passar um colega meu corretor, aí você vê com ele, e comprou um apartamento de 34 milhões, numa construtora aqui, entendeu? Mas para mim, de boa, até então, aí chegou Ou seja, você servia sempre e nunca teve retorno nisso. Eu passei toda... Não só servia, indicando... os amigos para comprar com alguma imobiliária, mas também você se servia na questão de mentoria, ajudando os outros e nunca se viu recebendo por isso. Não. E aí depois veio uma virada de chave. Exatamente, daí veio um vendedor meu da incorporadora
Daí eu sempre indicando para meus amigos, né, comprar. Ele falou, mas eu tentando vender até não querer mais e você com um monte de gente ali. Aí me caiu a ficha. Falei, realmente. Aí eu já vendia dentro da incorporadora, como imobiliária, né? Só que daí o prédio me tomava muito tempo. O prédio te toma muito tempo e não é o que eu gosto realmente de fazer. O que eu gosto de fazer é isso, é o network, é vender, é ir atrás, é isso que eu gosto. Quando você tem uma incorporadora que é prédio, você tem que focar em tudo, em cada material que compra, cada prego, você tem que focar em tudo. Por exemplo, um custo hoje de uma obra hoje, de um prédio hoje, é um custo absurdo, na qual se você economizar 5% é muito, né? Relevante, É relevante. Faz a diferença no final, né? Se você pegar a curva ABC, tem coisas que não... Aí que você tem que aprender até isso, tá? Tem coisas que não adianta nada você tentar economizar. Você tem que focar no que realmente faz a economia num prédio. Então isso começou a me tirar muito tempo. Aí um erro gravíssimo, tá? Isso eu gosto de falar. Eu fiquei fazendo uma coisa inversa, que é operacional, e sair da parte de vendas. Operacional, e não, fiz um erro grave, que até o Flávio Augusto um pouco fala. mais técnico. Até na hora que eu falei, peraí, meu negócio está inverso. Eu estou com o motor 1, que é a incorporadora fraco, e o motor 2, que é a imobiliária forte, eu fiz o que? Inverti. Eu inverti, vendi meus projetos para prédio, ali, continuo nas casas, mas eu foco hoje que nossa rentabilidade gratificante é imobiliária. Que a maior parte dos clientes são os meus, que é o que você faz aquela rede de contato durante a sua vida, né? Sim. E com isso é muito gostoso, porque eles acreditam em você, né? Igual o Patrick falando, é gratificante isso daí. Mas você começa da onde? Sempre da sua casa. Se os corretores estão performando, estão felizes com isso, você consegue ajudar todos os outros. Então, isso que é o trazer o ROI, né? Que a gente fala, né? Sim. E você falou um negócio de casa, lembrei de uma história aqui interessante, tá? Porque tudo começa de dentro de casa. Tudo. Então, se você está bem em casa com sua esposa, você vai bem para o trabalho. E com os corretores não é diferente. Funciona da mesma forma. E eu tinha um corretor meu que vendia muito. Aí começou a cair vendia muito não, perdão. Ele vende muito hoje. Hoje ele é um dos que mais vende hoje no meu escritório. E aí ele chegou uma vez para mim e desanimado, veio conversar comigo, falou, Patrick, eu acho que eu vou sair fora da área da corretagem. Aí eu fui sentar com ele para entender o porquê. E aí eu identifiquei que ele ia para casa dele todos os dias e só contava para a esposa dele os problemas. Então, na conversa que eu tive com ele, eu fui perceber isso. Que ele chegava em casa e ele chegou para mim e falou, pô, tô usando o cartão de crédito da minha esposa, ela tá mandando eu procurar um emprego de carteira assinada, porque corretor não ganha dinheiro, que corretor não serve. E eu falei, mas peraí, vamos lá, vamos começar. Você conta para ela o que quando você chega em casa? Você chega em casa e fala, tá ruim, não consegui vender nada, vou precisar mais um dia que eu vou sair para gastar gasolina, mais um dia que eu vou sair, vou precisar do teu cartão de crédito. Ó, segura a conta aqui de casa, que ela trabalha de carteira assinada, né? CLT, e dava as contas para ela pagar, ela segurando as contas em casa. Você só conversa com ela, mas você não conta para ela as partes boas. Aí ele, qual parte boa? Quantas visitas você fez hoje? Quantas possibilidades de fechamento você tem hoje? Quantas visitas você tem amanhã? Vamos fazer vamos fazer um trato aqui? Vai para casa e passa para tua esposa todas as partes boas. Tudo o que você tem para ganhar de atendimento, todos os atendimentos que você tem para fazer, tudo que você tem para ganhar, pega e chega em casa, faz esse deverzinho de casa. Conversa com sua esposa e a partir de hoje você não vai falar nada negativo dentro da tua casa. Você só vai falar os pontos positivos dentro da tua casa. E dali para cá o cara deslanchou, hoje é líder de venda lá da imobiliária. Um abraço para você, Francisco. Você sabe que eu estou falando de você, mais conhecido como Chicão. Legal. E arrebenta nas vendas lá e depois dessa conversa que eu tive com ele. Mas isso foi interessante porque a negatividade dele estava vindo de casa.
Isso é de certa forma, é uma mentoria, né? E eu estava pensando justamente isso. É imensurável o resultado de uma mentoria. Exatamente. O ROI é imensurável, porque ele não é só financeiro. Ele não traz só um resultado financeiro. Ele traz um resultado na saúde, na família. Porque você imagina você errando e errando de novo, e consertando, tentando acertar e errando de novo, o quanto de desgaste emocional você não perde, né? E o quanto da sua saúde também não vai embora, e o quanto, eventualmente, como você contou essa história, né, do Chicão, a família também não é envolvida negativamente. Para pensar, o cara sai de casa para trabalhar, a mulher... lá vai mais uma vez ele trabalhar, não vai vender nada. Para usar o meu cartão. Vai usar a hora meu que ele cartão. sai não é difícil, a hora que ele chega é difícil. A hora que ele... É verdade. Mas se ele sair de casa, chegar para ela, que foi o que passou a acontecer, chegar para ela e falar, olha, hoje eu tenho 3 visitas, em 3 possibilidades, ela, meu amor, vai com Deus, que Deus te abençoe. Vai dar certo. Vai dar certo, faz teu melhor, que você vai conquistar, que você vai conseguir. É isso. É o que aconteceu. É isso. É o que aconteceu. Então, assim, a gente... não sabe quanto é importante para a gente, nesse lado da mentoria, de sentar e aquilo que a gente já conversou, de estar one-on-one, direto com cada colaborador, com cada, independente se é corretor, com mentorado, porque cada palavra que a gente pode usar, argumentar e trazer, a gente não salva só um funcionário para dentro da tua empresa. Mas você salva talvez um casamento, um relacionamento, uma ajuda. Então, assim, nosso papel de liderança hoje, como donos de imobiliária, a gente tem que saber muito bem como lidar com o público, com nossos colaboradores, porque quantas famílias estão ali? Hoje, por exemplo, tem se eu não me engano, são 24 total de colaboradores diretos, fora os indiretos. E aí a gente ter esse poder, né, são 24 famílias que a gente ajuda, que a gente consegue fazer crescer, e é uma grande conquista. Eu comemoro junto com eles quando eles vão trocar de carro, quando eles vão trocar de casa, e eu comemoro junto com eles. É isso aí, vamos lá, um incentivo, vamos embora, porque tudo vem da energia. Eles se espelham em nós, né? É verdade. Exatamente. Tem referência. E a referência é a gente. Então, assim, a gente tem que ter isso como linha. E eu queria botar um ponto aqui, fazer uma pergunta para vocês dois. O que você acha que tem de mais valor dentro da tua imobiliária? O time. Vamos começar com ela aqui. Depois eu volto a você. O time, porque sem o time, nada acontece. Nada acontece. Sem o time, é da forma como eu disse que era no começo. Né? Quando você assume toda a responsabilidade, todas as tarefas, todas as funções, sua empresa vai ficar estagnada. Ela não vai crescer enquanto você não aprender a delegar e a liderar esse time corretamente. Então, o mais importante, com certeza, é o time. Né? E formar esse time é uma construção. Isso não acontece do dia para a noite, a gente sabe disso. E essa parceria, ela precisa ser muito estreita e de muita confiança, e isso a gente vai construindo no dia a dia. Mas quando a gente tem esse intuito e constantemente faz esse trabalho para que o time nos enxergue dessa forma, que nós não somos a pessoa que ganha dinheiro em cima deles. Muitas vezes, como é visto, às vezes o funcionário olha e fala, essa pessoa está ficando rico, meu chefe, meu patrão, porque ganha dinheiro em cima de mim. Não. No final, as pessoas precisam entender que elas não trabalham para a gente, elas trabalham para elas. São associadas. Com nós, né? Conosco, mas assim, elas trabalham para elas. Ainda mais os corretores, né? Sim, os corretores então... 100%. Ele trabalha para ele. São associados nossos. Exato, e ele pode trabalhar para quem ele quiser. E ele tem que escolher, eu tenho que fazer um bom trabalho de forma que ele escolha ficar comigo todos os dias, mesmo não tendo um contrato de exclusividade. Porque não existe um contrato, né? Que você prenda a pessoa de uma maneira que ela... De alguma forma, se você tiver um contrato de exclusividade e aquilo for inviável para a pessoa, ela vai sair fora, ela vai embora. Ninguém fica obrigado. É a multa, eu pago a multa, mas não quero ficar com você. Né? E ninguém que é bom fica com quem é ruim. Então, a gente também precisa olhar para o espelho, né, todos os dias e pensar, poxa, eu preciso ser uma pessoa melhor. Porque eu contribuo com essas famílias, como você falou, porque eu contribuo com essas pessoas confiam em mim. Então, eu preciso me esforçar em ser melhor todos os dias,
porque eu trabalho para mim, elas trabalham para elas, mas nós somos interdependentes uns dos outros. Boa. E você, o que você acha que tem que construir de valor na tua imobiliária? Qual é o ponto de partida ali? É o time. O time é tudo. Na imobiliária ali é o time inteiro. Não tem, é desde a secretária, tudo. Fala um pouco pra gente daquela diferença da família, do time que você passou pra gente mais cedo. Achei interessante aquilo. Que primeiro inicia, né? Como que é? Inicia como... por exemplo, nós lá, os nossos colaboradores, para começar, nós trabalhamos todos juntos. Eu trabalho junto com eles, tá? Nós temos uma sala de reuniões quando chega um cliente e tal, ali, mas trabalhamos todos juntos. Então, a gente sempre fala, nós somos um time. Então, nós não somos uma família, tá? Para virar uma família, porque família é o seguinte, família, eu tenho amigos que é a minha família, entendeu? Parente é uma coisa, família é outra. Então, beleza, alguma hora nós podemos se tornar uma família. A partir da hora que vai toda uma sequência. É um time, amizade, amigo de verdade e família. É importante isso porque tem muito colaborador, corretor, que embola isso, né? Acha que... Confunde, né? Eles confundem, só que essa confusão, nós temos que deixar claro, por quê? Tem que ter hierarquia. A gente sabe que tem que ter hierarquia. Para começar, quem tem imobiliária, que nem nós temos imobiliárias, o que acontece? Nós temos uma pesquisa de mercado diferente. Para nós termos esse dinheiro para gastar no imobiliário, nós fizemos uma pesquisa. Então, a gente vai atrás de curso, a gente vai atrás de se profissionalizar mais ali, e eles entram com a gente. Aí entra, por exemplo, um corretor 10 anos de mercado, ele só vai entrar com a gente se a gente tiver uma visão dele que ele tem potencial. Só que muitas vezes ele não sabe que ele tem potencial. E a gente enxerga isso. Então hoje, por exemplo, no meu time, eu vejo todo o potencial deles. Eu não quero que nenhum saia, mas tem que render, né? Eles têm que render. Só que eles têm que render de uma forma que a minha forma de render. Como? Tratar bem os clientes, humanizar, independente se for pelo WhatsApp, ou presencial, por ligação, humanizar ali. Então, o que acontece? Está lá, por exemplo, o Joãozinho. Tá? O Joãozinho está lá, está trabalhando comigo. Mas eu não performo. Eu performo, é só ele não sabe. É só ele não sabe que está lá para performar. Mas isso custa para nós, porque é treinamento diário. Daí nós já entendemos isso, né? Nós três aqui. Não dá trabalho, é o trabalho nosso. É o trabalho. Exatamente, falou tudo. Então, é treinamento diário. Pegar na parte emotiva deles. Quando você vê que teu time está enfraquecendo, por que está enfraquecendo? Peraí, tem alguma coisa errada, porque sempre tem um mais brincalhão, outro mais assim, aquele brincalhão já não está brincando mais, você vai para a parte da família. E quando você começa a implantar uma cultura na tua empresa, e você já tem uma equipe lá e começa a implantar uma cultura mais forte, nesse sentido, os demais se assustam, né? Muitos vão ser expulsos do ecossistema por conta de cultura, não se ver ali dentro daquela cultura. Porque não tem a mesma conexão. Não tem, olha nós aqui, ó. Hoje nós aqui nessa mesa tem 3 estados diferentes. Verdade. 3 estados diferentes que se encontramos em um lugar, lá em São Paulo, e hoje estamos aqui em 3 estados diferentes. Por quê? Cada um tem uma conexão com o outro e trilha o caminho do seu jeito. Não é uma receita de bolo, do seu jeito. Só que tem mais ou menos a mesma visão, o mesmo coração com as coisas, porque senão a gente não ia estar aqui. E legal, o que acontece, até na questão da mentoria, isso é legal frisar, porque não é porque eu faço e dá certo, ele vai fazer e vai dar certo, e você vai fazer e vai dar certo. Ele tem que ouvir, ele tem que me passar as dores dele, para eu entender nas dores dele se eu já vivi aquilo, e se eu já vivi aquilo, como que eu resolvi, e ele pegar essa experiência de vida que eu tive e adaptar dentro do negócio dele. Então, isso que faz o verdadeiro sentido hoje da mentoria, a gente encurtar esse tempo. A mentoria é você comprar o que está na cabeça da pessoa, né? Então, é você adquirir aquele conhecimento para encurtar o seu caminho, mas cada um vai ter, claro, a sua peculiaridade. Então, o one-on-one na mentoria é fundamental.
tenho lá, por exemplo, na minha mentoria está estruturado, onboarding individual, o primeiro encontro é individual, 2 encontros ao longo do ano é individual também, fora os do grupo, porque você precisa entender o cenário daquela pessoa, né? O contexto, a região que ela trabalha, a forma como ela trabalha, o que é cultural naquela região, que se aplica num lugar e não se aplica no outro, mas como que a gente pode fazer melhor? Sempre pode melhorar. Né? Então isso é muito legal. E a mentoria não foge muito do que nós fazemos com nossos colaboradores. Não, claro. Porque não. A mentoria, o que nós fazemos na mentoria? A gente vai nichar os nossos mentorados, a gente vai fazer uma reunião com ele e ver o que a gente pode oferecer para ele. Perfeito. Quando a gente vê que o mentorado não é o nosso, do nosso jeito, assim que a gente vai, porque nossa obrigação, que é a obrigação nossa, é dar ROI para ele. Entregar. Quando a gente vê que a pessoa, que nem a gente fala, não está com aquela sede, não adianta. Então, ele também se torna... O que a gente trabalha dentro de casa, a gente trabalha fora. Que nem dentro da imobiliária, a gente trabalha como também com os mentores. Então, esse mentor aqui não vai adiantar. Eu não vou tomar o dinheiro dele, que ele vai perder o dinheiro dele e não vai performar. E daí, quem que é o culpado da história? É o mentor. E legal você ter tocado nesse assunto, porque é interessante... Nós 3 nos encontramos em São Paulo, na mentoria do Flávio Augusto, Caio Carneiro de OJ, da Trinca. E quando a gente se encontrou nessa mentoria, com todos, nós 3, com a ideia de formação para mentores. Então eu vou abrir para vocês, eu fui para lá para aprender da mentoria, para aprender como eu faço para extrair o meu conhecimento para aplicar nos meus corretores. Nunca imaginei hoje sair da minha cidade, lá no Rio de Janeiro, e vim hoje estar aqui com o nosso amigo Silvio para passar uma mentoria para ele para dono de imobiliária. Então foi algo que surgiu dentro de mim depois de aprender o que era, como que é e como que funciona. E assim, é bem legal isso, porque a gente às vezes faz planos com a nossa cabeça, igual você fez planos com a parte da incorporação, e hoje já está pulando para a parte imobiliária. Você fez plano para a imobiliária fui parar na consultoria, cheguei na mentoria e fez esse trajeto. Sim. E assim, a gente não sabe o que Deus tem para nós, né? Mas é o melhor que Ele tem, e a gente eu tenho muito isso comigo, que o melhor de Deus é Ele que direciona nosso caminho, nossos passos, e assim, é muito legal isso. A gente não tinha noção um mês atrás, não tinha noção que ia estar aqui hoje. E isso... Nós temos metas. Os planos são de Deus. Exatamente. Então, nós fizemos nossas metas. Agora não adianta. É igual... até tem isso em algum lugar, isso. Mas, como é que a gente fala? Mais espiritual. Ali alguém fala, só não vou citar o nome. Mas é que é isso. Não adianta fazer... Teu filho chora para você dar uma faca para ele. Você não vai dar. Pode chorar o tanto que for. Deus faz isso conosco também. A gente pode chorar o tanto que for. Ele não vai dar o que a gente não merece mesmo. Entrega o que precisa, não o que quer, né? Então, nós temos nossas metas, mas os planos certinhos são de Deus. E assim, vou te fazer mais uma pergunta, para não alongar muito esse podcast, para a gente não ficar logo primeiro, né? Fica fazendo de 5. Também queria fazer uma pergunta para você, poxa, só você está perguntando. Então faz uma pergunta para mim, pode fazer, então pode fazer. Né, Silvio? A gente também quer perguntar, né? Também, claro. Pode perguntar. Aproveita e perguntar para a gente não alongar muito o podcast. Senão daqui a pouco vai ficar um dia de 5 horas, 24 horas. Tá certo. Mas a gente tá com o Silvio desde cedo. Tá certo. Só não está gravado, gente. Mas a gente tá, né? Mas esse assunto já tá rolando desde tem testemunha, 10, 11 horas da manhã, mais ou menos, a hora que a gente chegou aí para conversar. É verdade. Mas fala aí, o que vocês querem saber de mim? Eu queria que você resumisse aí um pouquinho da sua história, da sua trajetória, que é uma trajetória muito bonita, muito legal, né? Que a gente já conhece um pouco. Queria que você contasse, porque é o nosso primeiro episódio, a gente queria ouvir também um pouquinho da sua história. A gente ouviu a minha, ouviu a do Silvio, do nosso convidado, mas a gente queria ouvir a sua, né? E a sua superação lá, com a dificuldade, a superação. Conta um pouco dessa parte aí pra gente. Então, minha história ela é um pouco, assim, inusitada e longa, né? Apesar que eu sou novo, mas já vivi muita coisa. E assim, só pra gente ter a noção, a gente está hoje em 2025. Em 2005 eu trabalhava numa oficina de ajudante mecânico consertando moto. Então a posição que eu consegui chegar hoje, e todo o trabalho, todo o esforço, só que em 2005 eu tinha 15 anos. E meus pais sempre tiveram comércio, e meu pai do ramo imobiliário, minha mãe sempre teve comércio, eu sempre ajudei ela desde os 10, 11 anos de idade, entregando
gás e água em bicicleta de carga, ração. E nem isso você sabia. Não, essa parte eu não sabia. Essa parte eu sabia. Porque a história ela é longa, eu vou tentar resumir um pouco. Legal. Mas iniciou assim. Então, desde os 10, 11 anos de idade, eu já encarava o trabalho. E aí, com 15 anos, eu comecei a trabalhar, foi meu primeiro emprego fora da loja do meu pai, do ramo do meu pai. E aí, eu trabalhei nessa oficina e estudava. E saiu uma oportunidade de eu trabalhar no cartório. Então, você vê, saí da oficina para trabalhar no cartório. Diferença, né? Sim. Então, meu pai sempre teve o sonho de trabalhar no cartório e nunca teve oportunidade. E quando pintou essa oportunidade, ele insistiu que eu fosse. E eu não queria ir. O que eu gostava era do trabalho, de trabalhar. Então, assim, eu estava na oficina, eu estava feliz da vida. Sim. Eu estava entregando gás e água, eu estava feliz da vida. Eu gostava do trabalho. Não avaliava uma criança um adolescente de 15 anos, não estava avaliando isso. E aí, por muita insistência do meu pai, eu fui para o cartório. Então, cheguei no cartório com 16 anos e trabalhei no cartório durante até 2009. Então, foram 3 anos no cartório. Então, eu trabalhei fazendo no setor de escritura, auxiliando o escrevente para as certidões. Né? Entendeu? Olha o destino. Olha o destino. Enquanto isso, meu pai na imobiliária. Então, sim, foi interessante isso. Meu pai continuou na imobiliária. E em 2009 eu saí da imobiliária e do cartório. Em 2009 eu saí do cartório. E quando eu saí do cartório em 2009, fui para trabalhar com meu pai, na imobiliária com ele. E aí começou minha carreira na parte imobiliária. Na verdade, minha carreira começou em 2006, né? Que não deixa de estar na parte imobiliária, fazendo escritura. Verdade. E aí comecei minha carreira dentro do cartório. E como todo mundo teve um padrinho, também tive um padrinho. E Deus bota pessoas no nosso caminho que nos ajuda sempre. E assim, eu tive um padrinho com uma construtora que fazia muitas casas lá. O cara gostava muito de mim porque eu já tratava dele no cartório. E aí, quando a gente saiu do cartório e veio para a imobiliária, ele me chamou para fazer uma parceria, me dar exclusividades e eu com garra, trabalho novo, querendo correr atrás, acelerei com força. Naquela época eu vendia 12 casas por mês, todo mês dele, e vendia, e meu pai, a certo ponto, só que eu ganhava igual corretor, ganhava só pela comissão, como corretor. Certo. E eu vendia mais que todo mundo, vendia mais que meu pai, vendia mais que a equipe toda. Aí eu virei meu pai e falei, pai, peraí, tem alguma coisa errada, pai, eu acho que eu devo ser seu sócio, não? Estou entregando um resultado significativo aqui. Aí começamos com a sociedade com meu pai. Quando deu 2017, meu pai foi abrir uma outra loja. Por conta eu era sócio dele nessa loja, ele queria abrir uma outra loja do meu irmão. Outra imobiliária. Aí outra imobiliária pro meu irmão. Aí a gente conversando, meu pai falou, Patrick, você já está preparado sozinho, cara? Toca teu barco da agora para frente, sozinho. E da agora para trás eu vou tocar Eu vou tocar com teus irmãos aqui e você toca sozinho, porque o que acontece? Eu era sócio dele, mas ao mesmo tempo eu tinha toda uma estrutura, um empreendimento que ele não concordava e eu brigava por aquilo. Por exemplo, ele não queria que eu contratasse corretor para trabalhar, por ele já estava satisfeito, só a família. E aí eu montei uma equipe minha, com despesa minha, secretária minha, tudo eu pagava sozinho, com os 50%, e os outros 50% da imobiliária era dele. E aí chegou um determinado momento e falou, cara, você está com a tua equipe, você está com tudo pronto, toca teu barco sozinho. E aí eu consegui performar. E 2017 isso. Em 2017 consegui performar, saí da imobiliária do meu pai e consegui, até 2020, eu vendi muito, sozinho, gás, sangue, que é todo vapor, né? E aí veio a pandemia. Quando chegou na pandemia, eu tive um grande problema, e é engraçado que o Silvio cita isso, o gramado do vizinho é sempre mais verde. Então todo o dinheiro que eu ganhava, eu investia em outras atividades e não investia na minha imobiliária. Então eu cheguei a ter fazenda, construtora,
Aí mexia com cavalo, com gado, com tudo que você possa imaginar, pintava uma oportunidade, eu comprava. Correspondente bancário, com posto de atendimento de pagamento de conta. Enfim, abri um leque de opções absurdo. Quando veio a pandemia, que tudo fechou, tinha um estacionamento também, uma rede de estacionamento, cheguei a ter 8 estacionamentos. Então, assim, eu pegava o dinheiro da imobiliária e, em vez de reinvestir na imobiliária, atacava para os outros lados. Entendi. E aí veio a pandemia, que tudo fechou e aí eu quebrei e tive um endividamento muito alto, vendi tudo que tinha, tudo, ainda fiquei com um bom dinheiro devendo ainda na rua. E graças a Deus aí eu tive que recomeçar tudo de novo. E voltei para a imobiliária. Botei o pé no chão da imobiliária de novo e falei, não, vou reconquistar tudo novamente. E passei por esse processo de... Eu vendi tudo que tinha na época, em 2020, na pandemia, foi 18 de março de 2020, eu fiz uma conta, eu lembro como se fosse hoje, fiz uma conta, fiz um levantamento, eu vendi tudo que eu tinha, todos os imóveis que eu tinha, tudo, ainda fiquei devendo 3 milhões na rua. E meti a cara para trabalhar e em 2023 eu paguei tudo. Fiquei 3 anos só trabalhando para pagar dívida. E não... Hoje eu falo... Foi perrengue, mas hoje eu falo do fundo do meu coração que foi sensacional. Eu vivi por coisas que aprendi e me amadureceu muito e eu consegui conquistar várias outras coisas a partir disso. De 23 para cá, várias outras coisas. A gente amadurece por ter passado por dificuldades. E dentro dessas dificuldades aí, a gente tenta não errar de novo. Sem dor, sem ganho, né? E aí, hoje eu já vejo diferente. Então, a gente está falando aí de 2023 para 2024, que tem tudo. Então, eu passei o 2024 aliviado, capitalizando novamente. E 25 eu vim projetando e decidi no meado de 2025 para agora para cá, que agora minha vida já está estabilizada novamente, já reconquistei tudo que eu tinha perdido, eu consegui reconquistar muito mais, ou seja, praticamente o que eu tinha quando quebrei, hoje eu devo ter basicamente o dobro, sem dívida e uma estrutura. Quando eu quebrei em 2020 também veio uma separação, então separei, tenho 2 filhos do primeiro casamento e perdi não só os negócios, mas como perdi a família, perdi tudo e recomecei tudo 100% do zero, sozinho. Então, foi difícil pra caramba. Hoje eu tenho a minha esposa hoje, e minha filhinha, que nasceu agora tem 3 meses, e meus 2 filhos do primeiro casamento. E graças a Deus eu consegui reconquistar tudo dobrado. Só não dobrou a quantidade de filho ainda. Amor, você que tá vendo isso daí, se prepara. Um beijo pra você e pra Manu. Fica a dica. Mas só pra fechar com chave de ouro e dizer que dobrei tudo, só falta mais um filho. Tá faltando mais um filho, tá certo. Patrick, isso a maioria das pessoas gosta de escutar porque aprendem. Já pensou em desistir? E se pensou, por que não desistiu? Cara, O que te fez não desistir? Assim, tudo passa tudo na tua cabeça no momento de dificuldade. E para muitas pessoas é muito mais fácil utilizar o óbvio, né? Que é o óbvio, é fugir da responsabilidade, sumir, desaparecer e passa tudo. Mas eu falei, não, se eu estou aqui, se eu tive capacidade de gerir isso tudo de dívida, eu tenho capacidade de gerir isso tudo de novo. Se eu tive crédito para ter essa dívida, é porque o meu grau de capacidade é muito maior que isso. E aí, vou falar a você, tá engraçado, alguns que conviveram comigo, e eu ia trabalhar, aí saía de casa, aí falava para alguns amigos mais íntimos, vou pilotar meu avião.
O avião era o telefone no modo avião. Porque se eu ligasse o telefone, recebia cobrança. E se eu desligasse... E quando eu tirava do modo... E eu precisava falar com os clientes. Olha que loucura. Meu número é o mesmo. Há 10, 15 anos, meu número é o mesmo. Então, eu não troquei de número, eu não troquei de cidade, eu não troquei de nada. Mas uma coisa que eu aprendi, e serve até de orientação para quem está passando um momento de dificuldade, dificuldade todo mundo pode passar, mas ser mau caráter é da pessoa. Então, eu não deixei ninguém sem satisfação. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha satisfação. Meu amigo, não tenho hoje, mas estou trabalhando para te mandar. Não tenho hoje, mas estou trabalhando para te mandar. Então, eu pegava o celular, na hora de pilotar meu avião, abria o celular e estava lá. Mensagem, respondia todo mundo, ligava correndo para meus clientes que eu estava precisando ligar, né, que eu precisava vender, ligava correndo para meus clientes, depois respondia todo mundo e modo avião de novo. E ia para a rua para trabalhar. Porque senão você não trabalhava. Senão não trabalhava. Sim. E talvez muitas das vezes é muito mais fácil o cara largar tudo. Larga tudo. Assim, é muito terrível passar por dificuldade. Então, assim, uma maior dificuldade... Você passar dificuldade e nunca ter vivido bom é uma coisa. Eu estava numa sessão boa. Eu estava naquele lance, Silvio, você falou da bicicleta, de pedalar a bicicleta, né? Então, meus negócios não estavam sólidos. Ele estava em formato de bicicleta. Se eu parasse de pedalar, quebrava. Parava tudo. E pedalava a bicicleta, se a corrente arrebentar, você vai de cara no chão. Você está pedalando a bicicleta. Então, é basicamente isso que eu estava vivendo antes da pandemia. Quando veio a pandemia, a corrente arrebentou. Fui de cara no chão e me arrebentei também. E aí, com base nisso, a gente tem muito aprendizado. Assim, um momento mais triste que eu vivi e que eu lembro até hoje foi minha filha. A gente é acostumado a comer o que quer, a hora que quer. Minha filha me pediu, pai, compra uma pizza. Tô com vontade de comer uma pizza. E naquele dia eu não tinha dinheiro para comprar uma pizza para ela. Eu falei, não, vamos fazer um outro dia. Aí eu conversei com ela, ela não... Nem lembra disso, eu tinha 2 anos, 3 anos, mas queria. E aquilo me comoveu por dentro, entendeu? Quantas vezes fiquei trancado no quarto chorando, e aí chegava à noite, chorava, e sem ninguém, perdi dinheiro, família, casa, carro, tudo, começa tudo do zero. Até a autoestima vai indo embora, né? Vai, mas assim, é trabalhar, o segredo é trabalhar. O que eu posso deixar aqui de orientação para quem está nos assistindo é trabalhar, não faz mal a ninguém. Então, é trabalhar, correr atrás e investir no teu negócio que está dando lucro. Não tira dinheiro do teu negócio que está dando lucro e bota para outro negócio. Hoje eu não tenho medo nenhum, Silvio. Se você virar para mim e falar, Patrick, vamos abrir uma nova imobiliária, eu vou estar investindo no meu negócio. Hoje eu não tenho medo nenhum. Onde entendo. E antes o cara me chamava, vamos montar uma borracharia? Eu, bora. Montar um estacionamento? Bora. Aí do estacionamento, vamos montar uma lojinha de conveniência no estacionamento? Bora. Aí daqui a pouco eu estava distribuindo doce para as lojas de conveniência minha e dos outros na rua. Bora. Só que tudo isso, você está sangrando o teu negócio, que é o principal. E hoje eu entendo que a gente precisa... teu negócio está dando lucro, reinveste nele. E melhora ele. Básico, bem feito. E isso que a gente tem que aprender a fazer. Exatamente. A gente não adianta querer ficar inovando. É o básico bem feito. É por isso que no começo aqui do podcast eu falei, a tua pergunta, para quem quer começar, gente, pesquisa antes. É melhor você ter 1 ano pesquisando e deixar de ganhar do que você começar a fazer 1 ano e ficar devendo 10. Entendeu? Então, pesquisa de mercado. Faz pesquisa de mercado. E você está naquela área, está ganhando dinheiro, continua naquela área. Quer inventar outra coisa? Não tem problema, vai inventar. Eu abri várias empresas em cidades diferentes, foi empresa de sucesso. Por que foi de sucesso? Porque era do mesmo ramo. No mesmo segmento. Braços do teu negócio. Era do mesmo segmento. Então, ótimo. O mercado imobiliário, ele foi uma aula para mim. Faria de novo? Tudo de novo.
entendeu? Tudo de novo. Mercado imobiliário é satisfação você estar no mercado imobiliário. Ele te pega, mas, igual eu comentei antes, se você não tiver aonde se encostar, você se quebra. Então, 1 ano de mercado, estuda, do que você ficar trabalhando, começar 1 ano e dever 10. Então, isso é muito importante. Tá? Eu, graças a Deus, eu fiz minhas coisas certas, ótimo, ganhei dinheiro, estou ganhando muito dinheiro com isso ali. Então, ótimo. E outro detalhe, deixar os colaboradores... Tem gente que fala, não, eu vou esconder, não vou mostrar para os colaboradores, porque eu estou ganhando bastante. Não. Pelo contrário. Mostra. Tem que incentivar eles. Eles têm que ver isso. Nós somos a inspiração para eles, né? Exatamente. Se a gente esconder, que nem quando eu vendi a imobiliária, o que eu fiz com esse dinheiro? Você fez o quê? Que até o Patrick falou, a gente terminou perdendo aqui a resposta um pouco, mas eu fui para a construção, né? E hoje a gente constrói. Então, assim, aquilo gerou um fruto, né? Gerou um resultado. Se eu esconder essa informação, como que as pessoas vão se inspirar a fazer o mesmo? Exatamente. Né? Não vai. Então, eu preciso compartilhar. Eu acho que isso é uma bobagem, né? Não, vou esconder. Que ainda vem dos tempos, não vou mostrar porque eles vão achar que eu estou ganhando demais e não vão trabalhar para mim. Pelo contrário, não faz sentido. Não trabalha para mim. Porque daí... Já falei na cultura que não trabalha para mim. Você vai pegar colaboradores como? Se você mostrar o tanto que você ganha. Gente que quer ter o que você tem. Para ter o que você tem, o que tem, eles vão trabalhar, vão trabalhar. Exato. Eles vão se inspirar. Mas como é que você fez? Porque o jeito que você fez, eu vou querer fazer também. Aí começa. Verdade. Gente, o papo aqui tá maravilhoso. Verdade. Mas a gente tem que encerrar, senão eu perco meu voo, ela também o dela. É verdade. Silvio, vamos encerrar aqui, agradecer de coração a tua presença. Assim, é surpreendente você ter aceito isso daí com a gente. A gente passou o dia todo junto aí nesse trabalho de mentoria. E para a gente encerrar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho como foi teu dia hoje com a gente aí, o que a gente passou para você, em poucas palavras, o que você acha aí, vamos botar aí em 2 palavras, o que você achou do nosso atendimento, do que a gente conseguiu esclarecer para você, como que foi isso daí? Em 2 palavras não dá, porque senão eu ia falar, foi ótimo. Não, em duas frases, fala aí para a gente não alongar muito o nosso tempo. Para começar, foram perfeitos, porque eu não sabia, gente? Meu primeiro podcast, nem sabia que ia estar aqui para começar. Eu não sabia que a Sandra ia vir, então foi muita surpresa. O que aconteceu? Para mim foi magnífico essa troca de informação. O Patrick entregou mais do que ele deveria. Fiz meu dever de casa direitinho? Dever de casa direitinho. Joel, se você estiver assistindo, foi você que me pediu para atender ele. Verifica aí se eu estou entregando direitinho, por favor. Entregou mais do que deveria, tá? Que me apareceu lá com o filmmaker, me apareceu com... E meu primeiro podcast, tá? Tá nervoso aqui, que aí depois a gente vai soltando. Vai soltando, né? Então, dá vontade de não parar mais. Dá vontade de não parar. E só que, para mim, foi extremamente gratificante, em vários sentidos, tá? Primeiro, para conhecer vocês dois mais, ali, isso é a primeira coisa, né? E segundo, do que a gente pode fazer a mais dentro da nossa empresa. Isso o ano é essencial, não tem como. Então, agradeço vocês imensamente. Igual eu falei, 3 estados aqui se conhecendo aqui. Legal. É show de bola. Então, essa troca de informação... Vamos marcar mais? Mais. Combinado. Obrigado pela presença. Vamos marcar um em São Paulo, outro no Rio? Vamos embora. Fechou. Isso. Tá convidadíssimo. Sandra, muito obrigado por tudo. Eu agradeço. E vocês estão assistindo a gente. O próximo pode ser só a Sandra entrevistando ou só eu entrevistando. Verdade. Mas a gente pretende fazer mais aí. Esse é só o começo de um grande trabalho. Tá bom? Obrigado, fica com Deus. Tchau. Até.